Tá começando o programa Vida Estilo de hoje. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Para você que tem encontro marcado todo sábado conosco aqui, 15h30 na CWB TV. Se você perdeu o programa de hoje, quarta-feira tem reprise, 15h30. E aproveite, quero fazer um convite super especial para você que está chegando agora. Se inscreva no nosso canal do YouTube, que está passando aqui o QR Code na sua tela. O programa de hoje, vocês viram que eu estou num lugar diferente, né? Diferente do estúdio. Hoje nós estamos trazendo aqui um conteúdo para você, homem que está nos assistindo. Sim, o programa Vida Estilo não é só para mulheres. É isso mesmo, tem muita atualidade e variedade por aqui. Acompanhe. Muito bem, nós estamos iniciando então o nosso quadro de moda de hoje. Eu estou aqui com a Sueli Mor, ela que é consultora de imagem, estilo, mentora e palestrante, né, Su? Isso. Mas me explica como é que é essa história da gente mudar esse conteúdo. Geralmente a gente traz aqui várias dicas para as mulheres, né, se posicionarem de forma estratégica aí em ambientes corporativos, de network, ambiente social. E hoje a gente está em um ambiente diferente, viu, gente? Perceberam, né? Esse ambiente justamente é um ambiente diferente porque nós entendemos, e as clientes também estavam pedindo, com relação à consultoria de imagem voltada para o masculino, né? Porque às vezes o homem no dia a dia, ele acaba não se atentando tanto a isso, não dando a devida importância que precisa para a imagem, e toda essa imagem, ela é construída, ela reflete nos resultados, ela reflete, né, nos seus contatos, nos seus negócios. Então, por isso, hoje nós vamos falar sobre consultoria de imagem para o masculino, uma ferramenta muito potente para alavancar os negócios, para fazer com que os seus negócios continuem cada vez mais caminhando e avançando. Então, quando você olha para a sua imagem com o olhar de algo, é um investimento que você faz pensando no seu projeto, no seu futuro, na sua empresa, na sua organização. Então, ela é realmente um combustível potente para alavancar os seus negócios, para alavancar as vendas, os seus resultados, eles aumentam muito quando você se atenta à sua imagem. Isso a gente fala tanto no masculino quanto no feminino, mas como nós estamos falando do masculino hoje, ela é uma potência para quem olhar para ela com olhar de zelo mesmo. Com certeza, Su. E quando a gente fala sobre imagem, apesar de estarmos aqui em uma loja com diversas opções aqui de looks para homens, né? Looks masculinos, não é só a roupa que faz parte desse posicionamento de imagem, né, Su? Tem outros detalhes muito importantes e cuidados no dia a dia que vão refletir aí numa ótima aparência para o homem, certo? Existem vários detalhezinhos. Eu sempre falo que a imagem, esse externo que nós vimos, ele começa sempre de dentro para fora. Mas aqui, o fora, eu preciso me atentar a uma barba bem feita, a um bom corte de cabelo. Eu preciso me atentar ali aos acessórios, né? Se eu gosto de relógio, né? Relógio, aliança, esse é o combo, né, mais comum dos homens. Então, colar também. As unhas, o colar. Só que dependendo do ambiente em que ele está inserido, talvez só o relógio e a aliança, que é os acessórios básicos ali do dia a dia, já ajuda bastante. Ah, legal. Então, e o cinto também, acho que é um cinto que também contrata com sapato. Só que o cinto a gente tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque o cinto ele pode ser o nosso, vai nos ajudar, como ele pode ser o nosso vilão. Dependendo de como eu uso, ele pode também quebrar a minha imagem, dividir. Então, esses detalhes faz toda a diferença na construção de uma imagem. Um calçado bem alinhado, sabe? Um sapato bem alinhado com a composição do terno. Eu preciso atentar também à meia que eu estou usando. Então, assim, jamais use meia branca. Meia branca é para esporte, meia branca não é para o dia a dia. Então, assim, é muito importante. São detalhes. Não combina, inclusive, né? Imagina você tá ali com um traje super alinhado, a calça, né, bem passada. Você tá com todo o contexto ok. Isso. Mas sentou, cruzou a perna, a meia é branca. A meia é aquela meia esportiva da academia, que foi na academia de manhã e depois só colocou o sapato. Não pode, gente. Isso aí chama
sabotadores de imagem. Então, tudo isso sabota uma imagem. Então, por isso que quando eu falo sobre imagem, nós temos que pensar nela num todo, né? Desde a hora que eu levanto, eu já tenho que estar pensando ali na entrega que eu vou ter no decorrer do dia. Então, por isso é muito importante se atentar a todos os detalhes. A barra da calça é algo muito importante também você se atentar, porque assim, tudo isso vai falar sobre você. E o que você precisa se preocupar é qual a imagem que eu estou passando. Pode ter certeza? Alguma imagem você está passando. Cria um ruído, às vezes, para quem está interagindo com você. A pessoa não pode não saber assim, não, a barra da calça dele me incomodou. Não, gente, mas cria um ruído na sua imagem que a pessoa, às vezes, não sabe nem explicar o que é que incomodou, o desleixo que você transmitiu através da sua imagem. A Su separou algumas peças aqui, e já que você falou em barra, Su, vamos começar então pela calça. Olha que calça linda. Maravilhosa. Ó, com a barra bem... dela também. Olha o detalhe dessa calça, gente. E assim, o que a gente tem que se atentar é tudo isso, sabe, Aline? É o acabamento, tudo aquilo que traz para a composição do look, algo que fica harmônico. Aqui nós estamos com essa calça justamente sem a barra por fazer, porque normalmente elas vêm assim. Aí você vai e leva na pessoa da sua confiança. Não é para usar assim, tá, gente? Não, você não vai usar a calça assim. Você faz a barra já... na loja, geralmente as lojas que vendem já faz a barra, aí você vai lá, não leva a calça no dia, pega daqui a 2 dias, pega daqui a 2 dias, porque isso vai fazer uma grande diferença, não vai levar para casa essa calça. E outra dica bem bacana, quando for, se possível, leve o calçado, porque esse calçado que você vai usar, a pessoa que está lá do outro lado vai medir bem certinho a altura que tem que ficar para transmitir tudo isso que você precisa. Então, assim, é de suma importância você se atentar a todos os detalhes aqui da peça, né? Então, as calças de preferência, cuidar bastante com as barras das calças. Então, tudo isso, Aline, ele vai estar comunicando. E quando eu falo sobre esses detalhes e tudo mais, nós não estamos mencionando aqui marcas, nós estamos falando sobre vestir bem, e vestir bem não é estar cheio de logo de grife, é justamente você harmonizar tudo isso com o seu estilo, com o seu gosto pessoal. Então, por isso que eu tenho que me atentar aos detalhes da peça, como que isso valoriza o meu biotipo ou não, existe o biotipo para o masculino também, então todos esses cuidados a gente tem que ter. Ai, maravilha, Su. E você que está nos assistindo aí, tá gostando desse conteúdo, já chama lá o seu esposo, seu irmão, seu primo para assistir. Nós vamos fazer um rápido intervalo agora, mas nós já voltamos e a Su vai mostrar para vocês umas dicas práticas que podem ser aplicadas no dia a dia. Já voltamos. Nós estamos de volta no quadro de moda de hoje, que eu tô aqui com a Sueli Mor, ela que é mentora, palestrante, consultora de imagem e estilo. E nós estamos aqui na loja Renta Wish, uma loja que traz aí várias opções, gente, para você que está aí nos acompanhando, de trajes masculinos para você ir naquele evento tão especial. Depois nós vamos mostrar algumas imagens aqui para você ver a gama de possibilidades. E nós viemos aqui para mostrar para vocês, né, Su, que você pode usar os trajes masculinos a seu favor em ambientes corporativos, para aumentar a percepção de valor, né, Su, como profissional, correto?
100% correta, todos esses detalhes fazem diferença, principalmente quando você está pensando em mundo corporativo, então se atentar ali à composição do look, as cores, tudo isso influencia. Então são detalhezinhos, uma camisa bem realinhada, até um detalhe básico ali, uma roupa bem passada, sabe? Tudo isso faz diferença na entrega de todo esse material, na entrega desse resultado da imagem. Com certeza. E nós falamos já no bloco anterior sobre detalhes importantíssimos. Barra da calça, como você alinhar, de que forma que você pode fazer isso. A Su já trouxe essa dica, então se você perdeu o quadro anterior, pode assistir a reprise na quarta-feira, às 15h30, novamente aqui na CWBTV. Ou aproveite já, se inscreve no nosso canal do YouTube, que tá passando aí o QR Code na sua tela, onde você vai poder assistir essa e outras entrevistas a hora que você quiser. Su, vamos ver então as possibilidades que a Su separou aqui. Camisa, Su, o que você traz aí de informação importante para você, homem que está aí nos acompanhando, ou até a sua esposa, sua namorada, sua mãe. Pega essa dica aí, né, Su, para poder ajudar na escolha da camisa. Eu sei que os homens têm bastante dificuldade em sair do básico e tudo mais, né? Mas tá aqui uma camisa que é uma camisa azul bem clarinha, ou até pode ser um tom mais elevado que esse aqui, mas são camisas que traz uma elegância, traz um zelo com a composição do look. Então são peças que podem apostar. O homem ele fica muito naquele básico, branco, preto e branco ali para as camisas, mas a gente tem outras composições, outras cores, transmite credibilidade, rosa, o azul, mas ainda assim, quando é um homem que não quer usar muito, que tem aquele receio de errar, eu ficaria no azul, no branco ali também, no preto, cores básicas ali, que com certeza ele vai conseguir compor. E prestar atenção no detalhe da camisa bem alinhada, a gola bem passada, tudo faz uma grande diferença. A gola bem passada, cuidar com manchinhas, tudo isso numa composição de look está transmitindo. Então, eu tenho que olhar num todo ali, sabe? Detalhes que fazem a diferença. Então, olha aqui, o azul, o cinza, chumbo, são tons que transmitem, né, credibilidade. O azul, por exemplo, é o tom da realeza. Então, hoje eu não sei que cor eu compro de terno. Aposte aí no cinza chumbo, aposte no azul. Normalmente o homem corre lá no terno preto, só vai no terno preto. No preto, então, né? Só a gente tem ali até a opção do terno preto, mas esse é o básico. E assim como as mulheres, né, quando recorrem àquele pretinho básico, aquele look preto, é porque tá se escondendo na caixinha do preto, porque não tem erro, né, Su? Na cabeça o preto, ele realmente traz ali aquela solução imediata que você vai vestir, vai se sentir bem. É rápido, é algo momentâneo, né? Então, assim, não é algo que realmente talvez fique bom. Então, é interessante se atentar. Olhar no contexto geral, eu sempre falo que o vestir é isso. É interessante que você tenha na sua casa um bom espelho, para que você coloque a roupa, vá diante do espelho, dá uma olhadinha, vê se harmonizou, vê se ficou bom, vê todos os detalhes da peça, o recorte. Isso vale para camisa, isso vale para blazer, isso vale para calça. Tudo isso está comunicando. Então, quando você se depara com um homem bem alinhado, com um homem que teve um vestir intencional, você fala, nossa, que homem realmente que tá elegante, que tá chique. Eu acho que os nossos olhos, eles foram treinados para ver a beleza, para ver o belo, para ver a elegância, né? Então, esse cuidado que os homens, talvez, eles não valorizam tanto, ele faz importância. Sim, isso. Aí a pessoa que está nos assistindo agora está com dúvida em relação às gravatas, as cores da gravata. E eu tenho certeza, né? O meu marido é um deles, eu acho que o teu também. Sim. A maioria que está nos assistindo, eles ficam com dúvida na cor da gravata, ou essa ou essa. A gente sempre tem que decidir. O que a gente pode trazer aí de informação em relação às cores, assim, básicas? Tipo, essa você não vai errar. As gravatas também, elas estão comunicando, então, cores mais entre azul, cinza, são cores que realmente... Bordô também, são cores que, assim, a chance de errar é menos, né? Então, e tudo isso, Aline, vai depender muito do ambiente para onde essa pessoa está indo. Então, sempre é importante eu saber qual que é a minha intenção, qual que é a imagem que eu quero passar. E tudo isso faz parte desse pacote da imagem. Quer chamar mais atenção? Vai usar na gravata. A cor da gravata.
gravata mais chamativa. Eu acho que vai trazer, da mesma forma para a mulher, né, Su? Quando você quer chegar em um ambiente e chamar mais atenção, você vai usar uma peça com uma cor mais chamativa. Obviamente, as pessoas vão olhar mais para você. E aí, depende de qual motivo você quer chamar mais atenção, com qual intuito, objetivo, né? Falando do ambiente corporativo ainda. Então é muito importante você se atentar a isso. Então, na dúvida, para não ter erro, né, tá inseguro, vai com aquela gravata cinza, aquela gravata azul marinho, a bordô, como a Aline mencionou, uma gravata bem bonita também. Aí você vai explorando esse universo, vai conhecendo, vai se descobrindo, e aí você vai alçando novos voos. E também, se na dúvida estiver inseguro, é só me chamar que eu resolvo isso para você, né? Exatamente, aproveita e já segue a Sueli lá nas redes sociais que está passando aí na tela, gente. Segue ela porque você, assim como as mulheres, encontram diversas soluções ali para o posicionamento de imagem no ambiente corporativo, social. Você, homem que está nos assistindo, também vai encontrar conteúdos e soluções com essa profissional incrível. Obrigada, adorei esse quadro. Vamos trazer mais conteúdo para vocês aí que estão nos assistindo. Obrigada. Continuem por aí, tem muita novidade hoje no programa Vida e Estilo. E agora nós voltamos então aqui para os estúdios, onde eu estou recebendo a incrível Liane Hardet, ela que é treinadora comportamental, palestrante, pedagoga e psicoterapeuta. Seja bem-vinda ao Vida e Estilo. Obrigada, Aline, mais uma vez, né, estar com você é um grande prazer. É um prazer te receber aqui e para esse bate-papo, gente, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. A gente vai fazer aí uma abordagem, né, sobre a importância de trazer o treinamento comportamental, inteligência emocional para os profissionais que cuidam da educação das nossas crianças, jovens e adultos. Como é importante, né, Liane? Muito. A gente ter um olhar aí para esses profissionais tão valiosos para nós, que são os professores, certo? Certo, certíssima. Não tem como, né, não olhar para esses profissionais e não entender a importância deles. Até porque eles cuidam de um bem mais valioso que são os nossos filhos, né? Eu tô sabendo que você viaja para outros estados, levando a sua palestra, né, compartilhando o teu conhecimento. Eu quero saber como é que foi que tu voltou o teu olhar para esses profissionais, né, e viu que era tão indispensável ter um trabalho voltado para isso. Quando, durante os processos em que eu fazia palestras, né, contratada para levar palestras de inteligência emocional, os professores chegavam até mim e começavam a falar sobre a sobrecarga emocional. Ou seja, o que eu posso fazer para melhorar, porque eu preciso de ajuda. Então, eu entendi que precisava cuidar de quem cuidava. E foi nesse momento que eu identifiquei demanda, então, veio até você. Exato. Que legal. E a gente percebe, né, que hoje, pós-pandemia, a real necessidade de estar com o professor, com a saúde mental bem para cuidar realmente dos nossos alunos, das nossas crianças, claro, no contexto acaba geral. sendo um amparo para esses profissionais, porque justamente eles enfrentam desafios no dia a dia ali em relação ao comportamento, muitas vezes, dos alunos, a pressão social, a pressão interna da escola, a demanda muitas vezes muito bem grande. puxada. Então, realmente precisa ter um olhar com mais carinho. A gente percebe, Aline, uma crise de ansiedade muito forte. A sobrecarga não é só questão de trabalho, é emocional mesmo. É não estar bem e não saber por que não estar bem. Então, isso agrega um olhar mais apurado com relação realmente à saúde mental, que gera um comportamento, inclusive, muitas vezes até inadequado, pelo fato de não saber o que está se passando. Então, é muito importante. Com certeza. E a gente fala tanto aí sobre saúde mental, saber identificar o momento que você precisa buscar ajuda, né? Isso é muito importante, a gente ter esse autoconhecimento, né, Liane? Muitas vezes a gente não compreende o que está passando naquele momento. Então, quando vai receber conhecimento desse tipo, acho que abre as caixinhas internas, assim, a gente começa a identificar o que está sentindo. O conflito, ele existe dentro, né? Começa no meu pensamento, que vem para as minhas emoções e sentimentos, gerando comportamento. Só que muitas vezes, Aline, a pessoa não tem um entendimento de
qual é o conflito que ela está vivendo. Uhum. Então, se ela não busca o autoconhecimento, certamente ela não vai conseguir resolver. As caixinhas, ao invés delas se abrirem, elas se fecham. E aí não consegue ter esse passo a passo de evolução a ponto de entender o que eu posso melhorar, porque não muda se não tiver consciência, só muda se tiver consciência. Claro. E quais são os sentimentos assim que as profissionais de educação compartilham com você, que elas sentem mais assim em sala de aula? Que você percebe que é um grito de socorro quando elas trazem para você? Quando elas não conseguem diferenciar o lado profissional do pessoal. E quando eu levo a sobrecarga emocional de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Um alerta bem importante, viu? Ó, você que está nos acompanhando aí é profissional da área da educação, ou você tem algum amigo, familiar que seja da área da educação, e essa pessoa vem reclamando que está se estressando muito, não está conseguindo dividir. Ah, eu chorei em sala de aula, tive uma crise de pânico, uma crise de nervos. Ansiedade. Né? Então, quer dizer, já é um alerta mostrando que a pessoa está misturando, então não está conseguindo dividir. Não está conseguindo ter um controle sobre aquela situação, né? E eu sempre falo assim, a gente tem controle sobre as nossas ações, mas nós não temos controle sobre os nossos sentimentos, né? Então eu preciso identificar. Quando eu identifico, e aí você falou estresse, é um dos pontos principais. É estresse, 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 estresse o tempo inteiro e não consegue entender o que está acontecendo. Então, a busca precisa ser pelo autoconhecimento. Eu me conhecer, eu entender o que está acontecendo e eu entender o que eu posso fazer para que eu melhore, né? Eu sempre falo assim, ó, a maior parte do tempo, todos pensam em todo mundo, menos pensam em si. Que legal. Enquanto você não pensa em si, você passa para agradar os outros e deixa de cuidar de quem realmente importa, que é você. Sim. Então, é necessário ter esse entendimento. Perfeito. Liane, e como a inteligência emocional, ela pode ser aplicada assim no dia a dia dessas profissionais? Quais são as sugestões que você Eu sempre, dentro das palestras, tem alguns momentos em que eu explico, e aí é legal até a gente falar, Aline, já que a gente está falando bastante sobre essa demanda, não é só o estresse, dores de cabeça, dores no corpo, né? O teu corpo vai falar aquilo que muitas vezes a tua mente tenta esconder, né, daquilo que você está vivendo. E com relação às dicas que eu dou para que haja uma melhora, o primeiro passo é tentar identificar através da escrita. Escreve qual é a emoção que você está sentindo, o que você está sentindo e por que você está sentindo. Porque tudo tem um gatilho, as coisas não acontecem do nada. Existe algo que aconteceu, que gerou aquela emoção e que você está se conflitando ou passando por aquela situação. Perfeito. Então escreve, né, se possível, saia da cena, do ambiente que você está vivendo e respira. Respira. Principalmente respirar. Respira 3 vezes profundamente. Quando você respira, você oxigena teu cérebro. A partir desse momento que você oxigenou seu cérebro, você vai fazer com que as correntes sanguíneas tenham acesso ao oxigênio melhor e você vai conseguir pensar. E aí você não age pela emoção e começa a identificar o que precisa ser feito. Identificar, então, é o primeiro passo. Então, você que está nos acompanhando aí, fiquem conosco, porque a Liane ainda vai falar um pouquinho mais sobre essa autorregulação. Mas o primeiro passo é identificar quais são os sentimentos que estão surgindo aí em sala de aula, né? E também identificar o porquê disso, né? Tem fatores externos também. Sim. Mas tudo isso pós-intervalo, que a gente vai fazer um rápido intervalo. Não saiam daí, aproveita para pegar uma aguinha, um cafezinho, que nós já voltamos. E nós estamos de volta nesse bate-papo de hoje com a Liane Hardet, ela que é pedagoga, psicoterapeuta e treinadora comportamental. Além disso, também é palestrante, né, Liane? Verdade. A Liane trouxe para nós no bloco anterior, você que está chegando agora, falou sobre os tipos de emoções que os educadores sentem em sala de aula, deu uma dica de autorregulação, né, que é respiração, isso, Liane? Exatamente. Um momento de conexão com você mesmo, inclusive, né?
como é importante, né, identificar os sentimentos em sala de aula, ali os professores que sofrem uma pressão, uma carga de estresse diário, tanto em sala de aula quanto fora da sala de aula. E é isso que a gente vai falar agora. O que você atribui a essa pressão externa, assim, aos professores? Muitas vezes é o que não está sob o controle dele, né? Então eu sempre falo, questão de gestão, questão governamental, tem muitas regras, né, que existem para serem cumpridas e algumas não estão sob o controle dos professores. E acaba gerando uma emoção à flor da pele por Sim, algumas coisas que eles não conseguem ter controle. Então tem coisas que nós temos controle e tem coisas que nós não temos controle. E é preciso identificar o que está sob meu controle e que eu posso trabalhar e exercer aquela demanda e o que não está. Então é bem importante entender e não atribuir isso como uma carga, né? Eu sempre falo assim, ó, tudo que tem um plano de ação e um planejamento bem elaborado, acontece, inclusive na saúde mental. A gente sempre fala de plano de ação, as pessoas pensam, nossa, mas eu tenho um planejamento diário e tudo. Não é só sobre isso. É sobre entender sobre você, sobre como você funciona, qual é a sua personalidade e seu comportamento. E aí você consegue entender o que está sob seu controle e o que não está. Ah, maravilha. Eliane, e como você enxerga assim, o posicionamento das instituições de ensino diante dessas situações que acontecem em sala de aula, onde o professor apresenta esgotamento? O que você acredita que deve ser uma ação empática em direção a esse tema? Olha só, quanto é importante trazer isso, né, Aline? Porque algum tempo atrás, ouvia-se falar de inteligência emocional, de saúde mental, né? Ouvia-se falar. Ela é lei desde 2017 pelo MEC, tá? Não é algo só falado, só estudado. Ela tem 5 pilares. É uma lei. Tá, e ela tem 5 pilares socioemocionais para serem desenvolvidos em sala de aula, que é autoconhecimento, autocontrole, empatia. Então tem ali uma demanda para ser trabalhada, treinado os seus professores, seus educadores, né? Ou seja, o âmbito escolar num todo, para que nós possamos ter uma escola saudável. Certo. Então a instituição, ela tem essa obrigação hoje, já é uma lei, de ter e propiciar esse amparo. Exatamente, né, para os profissionais da área de educação. Porque quando ele tem esse entendimento, automaticamente a sala de aula ela vai ser mais leve, mais saudável e com menos pressão. Porque existe aí o primeiro pilar, né, do autoconhecimento, onde desenvolve esses educadores, fazendo com que eles tenham consciência e controle e autocontrole sobre aquilo que está acontecendo em sala. Maravilha. E nessa tua jornada aí, levando esse amparo, esse auxílio, trazendo essas informações para esses profissionais e instituições que você percorre aí em diversos estados do país, tem alguma história que você possa dividir conosco, assim, que foi uma história de superação de algum profissional que marcou você? Tem, inclusive em palestra, né? Durante uma palestra, o que eles mais me perguntam é como eu faço para melhorar uma crise de ansiedade no momento em que eu estou em sala de aula. Sim. E eu sempre ensino fazer o Mindfood e através do Mindfood o processo de respiração. E aí eu recebi no meu Instagram uma devolutiva de uma professora dizendo que ela utilizou em sala de aula no momento que ela sentiu que ela estava tendo porque a crise de ansiedade, quando ela dá muito forte, ela dá muito parecida com um ataque cardíaco. Então, a professora achou que estava e ela lembrou da palestra. Ela achou que ela estava tendo um ataque cardíaco. E não era uma crise de ansiedade. Como é importante a gente diferenciar, né? Muito, mas ele dá muito parecido. Entendi. Porque a dor e a falta de ar, ela é muito forte. E aí ela lembrou. Nesse momento que ela lembrou, ela saiu, porque eu ensino da seguinte forma: vai na parede, empurra a parede com as mãos, com muita força, 3 vezes e respira, oxigenando o cérebro, né? Então, naquele momento, ela fez o exercício e sanou, acalmou a crise e ela conseguiu identificar o que estava acontecendo. Ela conseguiu controlar a emoção dela de uma crise, então é uma crise de pânico. Uhum. Que interessante, nossa. E foi muito, para mim, foi muito gratificante.
porque a forma com que ela trouxe foi muito importante a tua palestra, e ela trouxe uma frase que virou até bordão dos meus treinamentos, das minhas palestras, que é: você cuida de todos. Quem cuida de você? Mas quem cuida de você, né? E realmente esses profissionais tão valiosos, né, para nossa vida, eles precisam de muito cuidado, com certeza. E que ferramenta incrível que você compartilhou hoje conosco, né? Esse exercício muito importante. Imagina, não é sobre não sentir, gente. Não é que você não possa sentir raiva, tristeza. É sobre como você vai lidar com as suas emoções diante dos desafios, não é, Liane? Identificá-las e aprender a lidar com elas. Sim. Você vai ter sentimento, você vai ter momento de raiva, você vai ter momento de muita alegria, euforia, mas você precisa entender. E é importante alertar, Aline, que ambientes, pessoas e sensações ou te causam dor ou te impulsionam. Sim. Então, as pessoas, quando elas estão passando por um processo de crise, geralmente elas estão com pessoas que não agregam, em ambientes que não a valorizam e tendo a sensação de que elas não são quem elas deveriam de ser. Então, eu sempre falo, nós nascemos com superpoder, mas nós só utilizamos se nós quisermos. Caso contrário, a gente fica na gaiola com a janelinha aberta ainda. Exatamente. Então aproveita para a gente encerrar o quadro de hoje. Adorei o nosso bate-papo. Deixa uma mensagem para quem está nos assistindo, para quem é profissional da área de educação, ou para as instituições, o que você sentir. Então, hoje eu vou deixar uma que eu senti enquanto eu olhava para você nesse programa, nesse momento. Não existe como você mudar o mundo se você não mudar o seu mundo. Existe uma fala que eu gosto de falar, que é: antes de amar o próximo, você precisa se amar. E para você olhar para o mundo que você deseja amanhã, você precisa olhar para você hoje. Perfeito, maravilhoso. Liane, obrigada pela tua participação aqui, adorei te ter, espero que tu volte trazendo eu também. mais sobre inteligência emocional. É algo tão importante, né? Tão bacana, assim, da gente abordar. E eu tenho certeza que você que está nos assistindo aí vai gostar da participação da Liane aqui. Obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço, Aline. Então fiquem agora com o quadro de decoração estilo. Você que está nos assistindo, quer fazer aquela reforma na sua casa, está pensando em construir, não sabe por onde começar, fique conosco, acompanhe o quadro de decoração que nós trouxemos assim um conteúdo maravilhoso com um arquiteto que vai trazer muita informação importante para o seu projeto. Já voltamos. Está começando mais um quadro de decoração estilo de hoje. Eu estou aqui com o arquiteto Gustavo Jaguzeski. Bem-vindo aqui ao Espaço Sala, Gustavo. Muito obrigado. Nós hoje vamos fazer um mergulho, gente, no mundo real da arquitetura. Você que está nos acompanhando aí, fica conosco. Gustavo, ele que é arquiteto, vai mostrar um pouco do seu trabalho e falar um pouquinho como ele adapta os projetos, resolve os problemas que acontecem no dia a dia, porque afinal de contas, às vezes a gente vê o projeto de uma forma e ele vai ficando de outra forma. Exatamente. O que acontece nesse momento? Ele vai se alterando no decorrer, acho que, do tempo também. Muitos projetos de grande porte, por exemplo, que a gente pega, o tempo de projeto dele é muito maior. Como, por exemplo, no espaço Jardim Vicente, que a gente está fazendo agora, teve todo o projeto de restauro, onde era a antiga panificadora Nechantel, e do lado vai ter esse espaço que é o Jardim Vicente. Então esse espaço teve muitas alterações de ida e vinda, porque é um espaço muito complexo. O cliente precisava saber qual era a melhor oportunidade de mercado onde ele poderia investir o dinheiro dele. Então, cada versão que a gente ia fazendo, cada versionamento desse projeto, passava por mais várias outras pessoas, desde vendedores imobiliários, agentes do mercado, para ele ter certeza que o investimento que ele ia fazer era o que mais traria retorno para ele. Que bacana. Então foram várias alterações. Exatamente. Estruturais também teve alterações estruturais, de se coloca estacionamento, não coloca. Então é um processo de várias cabeças e vários profissionais trabalhando para um empreendimento. E é importante, né, para você que está nos assistindo, compreender, gente, que isso é natural. É natural acontecer mudanças no projeto, justamente pela viabilidade dele, né, para que ele aconteça e saia da melhor forma e traga aquele resultado que o cliente quer. Sim, Nesse ainda caso mais desse projeto,
o cliente quer um espaço que acolha os seus clientes Que lá. acolha os seus clientes e traga um lucro a pequeno prazo, né? Não Sim. um investimento de longo prazo. Ah, entendi. Então, são várias pesquisas de mercado que ele vai fazendo até assentar. Sim. E como é que funciona assim essa comunicação entre o arquiteto e o engenheiro, já que você falou aí que tem várias cabeças envolvidas? Porque eu imagino assim, o arquiteto ele cria o projeto arquitetônico, e o engenheiro ele vai lá implementar. É Exatamente. É muito importante essa comunicação, porque principalmente no escritório, como a gente pega o projeto de ponta a ponta, desde o projeto até entregar a chave final, a gente acaba virando meio que maestro de toda uma sinfonia que vai acontecendo na obra. Sim. Então a gente está entre intermediários com o cliente e com todos os prestadores de serviço. Então a gente não deixa o problema chegar até o cliente. Todos os prestadores vão prestando contas para a gente vai conseguindo acertar todas as surpresas que vão acontecendo na obra, principalmente se é uma obra. Isso. Isso. Transmitir para o cliente. Então a gente absorve, filtra tudo isso, toma todas as decisões com os tomadores, com os prestadores de serviço, e aí a gente vai repassando só para o cliente o andamento da obra para ele ter ciência de como está acontecendo, mas sem a parte de ter toda a dor de cabeça. Então é muito importante ser flexível, e essa flexibilidade ela tem que acontecer tanto da equipe, né, que está trabalhando no projeto, o arquiteto, o engenheiro, os executores, e da parte do cliente também, gente. Você que está nos assistindo aí, tem que ser um pouquinho mais flexível também, né? Às vezes o cliente quer bater pé, não, eu quero dessa forma, ou não acontece? Acontece, mas a gente sempre fala que a obra é viva, então durante o andamento da obra podem acontecer muitas coisas. Ai, que legal. As pessoas podem mudar de decisão, podem escolherem outra coisa, mas eu acho que o mais importante é a gente aceitar e acolher o cliente nesse momento e falar assim, bom, então se você precisa dessas alterações, se a casa precisa de alguma alteração, a gente vai fazer. Desde o momento que a gente começa a casa, por mais que a gente comece do zero, a gente entende que isso pode mudar, isso pode virar um comércio, isso pode virar um escritório, então a casa tem que ter uma maleabilidade para aguentar todos esses usos, ou até mesmo uma ampliação da família. A família ampliou, precisa de mais espaços, e assim, a casa precisa ter uma identidade do tempo, ela precisa ter personalidade da pessoa que vai morar lá. Maravilhoso. E me diz uma coisa, você tem imagens desse projeto que você mencionou, de um momento em que ele estava de uma forma e aí teve que mudar, ele ficou de outra forma? Tem sim. Tem um caso muito interessante que eu dou apartamento na Paraguaçu, que a gente já postou alguns conteúdos no Instagram, e a gente foi uma evolução muito boa, porque esse cliente ele queria fazer só o retrofit, então era um investimento, não era para ele morar. Então a gente fez todo o retrofit do apartamento, melhoramos a infraestrutura elétrica, hidráulica, criamos um novo banheiro para o apartamento, então o banheiro que tinha 3 quartos e um banheiro, hoje já está bem mais fácil de habitar com 2 banheiros para se dividir. Bacana. E a gente teve um aumento de 40% no valor do imóvel. Então, assim, você não pode deixar ele se desatualizar. Quanto mais o imóvel se desatualizar, mais você vai ter que investir depois para resgatar ele para a infraestrutura adequada. Não, perfeito. Olha, quem investe em imóvel, né, às vezes deixa lá só pela reforma ali do inquilino, por exemplo, e aí entrega com aquela coisa básica, acaba perdendo dinheiro. Sim, e é igual vocês carro. Auxiliam também o cliente. Exatamente, é igual carro. Se não houver uma manutenção, ele vai se deteriorando e ele vai perdendo todas as propriedades, vão gerando fissuras na casa, começam a aparecer patologias. Então a casa também é um imóvel que precisa ser sempre cuidado, sempre restaurado e sempre manter um padrão de vida útil mais prolongado possível. Manter e aumentar, né, a valorização do imóvel. Adorei. Você que está nos assistindo, fica conosco, a gente vai fazer um rápido intervalo, onde vocês vão conhecer um pouquinho mais do Espaço Sala, esse lugar maravilhoso, que é um hub de decoração, onde nós estamos gravando aqui hoje. Já voltamos. Você já imaginou encontrar um lugar onde pudesse resolver muitos itens do seu projeto? Sim, este lugar existe e fica bem pertinho de você, na frente de um dos pontos turísticos mais famosos de Curitiba. O Espaço Sala foi criado para vocês, arquitetos, designers e engenheiros, encontrarem tudo em um só lugar. Uma infinidade de pisos vinílicos, carpetes, tapetes, cortinas, persianas e papéis de parede das marcas mais conceituadas do mercado. Tudo isso em ambientes assinados por profissionais conceituados.
O nosso propósito é promover uma experiência única de compra para você e seus clientes. Contem com a gente e vem para a sala. Nós estamos de volta aqui no nosso quadro de decoração e estilo, onde eu estou com o arquiteto Gustavo Jaguzeski. E nós falávamos no bloco anterior, gente, sobre a reforma, sobre como funciona aí essa relação do arquiteto com os demais envolvidos no projeto, né? Quanto esse andamento desse projeto, quando ele é longo, ele pode sofrer mudanças. E o Gustavo trouxe uma situação aqui para nós, que é sobre o conceito de retrofit. Exatamente. Isso, que é uma atualização dos imóveis. Explica um pouquinho para nós, para quem está assistindo e gosta de investir em imóveis. Bom, o retrofit é uma técnica que ela está muito em alta ultimamente. As pessoas que gostam de investir em imóveis e têm esse dinheiro acabam comprando imóveis um pouco abaixo do preço do mercado por eles estarem super desatualizados. O que seria essa desatualização? Exatamente. Imóveis que você ainda tem, por exemplo, uma tomada num ambiente. Hoje em dia a gente sabe que é carregador, computador, são várias tomadas que você precisa. Então, por exemplo, essa é uma atualização da rede elétrica. Então você tem uma atualização de rede elétrica, hidráulica, às vezes a gente consegue fazer melhorias no apartamento, como aumentar a quantidade de ambientes, ou dar personalidade para que aquilo fique com a cara do cliente, e até ou volte ao mercado. Também, né, sim, Gustavo? Mexendo na estrutura, às vezes a gente consegue criar mais um banheiro para casa, o que valoriza muito o imóvel, ampliar, poder ter mais. A cozinha, a sala, sim, dependendo, integrar. acho que do gosto do cliente, de quantas pessoas vão morar na casa, habitar, né? A pessoa tem preferência para uma cozinha maior, com ilha, daí diminui a sala. E vai mexendo, vai personalizando. Do ambiente, sim. Né? E a gente já fez muitos casos assim de, às vezes, nem atender uma família em específico. A gente tem um caso que tinha um apartamento parado por muitos anos à venda e o cliente não conseguia fazer a venda desse apartamento. Então a gente fez um projeto de retrofit nele, melhorou toda a infraestrutura do apartamento, atualizou ele em todos os sentidos, seja de infraestrutura e de revestimentos. Mais atrativo. Exatamente. Legal. A gente fez todo o projeto de interiores com a realidade virtual para a gente poder apresentar para o cliente, e essas imagens que a gente conseguiu tirar da renderização do projeto, ele vendeu junto com o anúncio. Então a pessoa conseguiu ver todas as melhorias feitas no apartamento e com as imagens ela conseguiu ver todo o potencial que aquele apartamento poderia chegar. Certeza. E isso resultou numa venda em menos de 2 meses. Então, um apartamento que estava parado há mais de 3 anos, em 2 meses já voltou para o mercado e com uma super atualização. Maravilha, olha que interessante, gente, como é importante o trabalho do arquiteto nesse momento, né? Em que você tá ali, muitas vezes não sabe por onde começar, vai ali, pega aquele imóvel que já está desatualizado, faz um bom investimento, mas depois não consegue torná-lo atrativo. Por quê? Porque as pessoas têm dificuldade, né, Gustavo, de enxergar assim, o verdadeiro potencial. E a realidade virtual, ela vem para somar, para ajudar muito. Exatamente. Nesse processo. A gente sempre fala que não ajuda nem somente os clientes, mas ajuda a gente também, às vezes, na hora de projetar, a ter uma visualização melhor do espaço. Mas para o cliente, a pessoa não é treinada para pensar e imaginar nessa espacialidade toda, assim como a gente faz na faculdade. Então, às vezes, a dificuldade que o cliente tinha de ler um projeto em 2D, todo um projeto todo, né, especificado, cotado, com medidas e tudo, aquilo acabava atrapalhando o imaginar do cliente. Ele não conseguia nem imaginar como funcionava. Ficava mais confuso ainda. Mais confunde do que resolve. Que legal, e com a implementação do VR foi 100%. A pessoa coloca o óculos, ela vê o ambiente, ela experiencia o ambiente. Se ela estava com dúvida na altura da bancada, ela já resolveu ali. Se ela estava com dúvida se ia caber todas as roupas dela, se ia caber, se ia ficar confortável, ela mata todas as dúvidas ali. E aí, disso é só aprovado e pode construir. A pessoa tem muito mais segurança. Com certeza. Olha, adorei. Então, você que está nos assistindo aí, tinha dúvidas, como funciona o trabalho de um arquiteto, né? Qual é o papel dele numa obra, num processo de restauração, de retrofit, né, que chama. Já tirou as dúvidas. E se você quer conhecer um pouco mais do trabalho do Gustavo, já segue as redes sociais dele, que estão passando aí na sua tela. Gustavo cria bastante conteúdo legal lá também, né, Gustavo? A gente tenta movimentar. Eu vi que vocês mostram bastante, assim, o dia a dia
realmente dia a do dia. trabalho, e isso transmite ali clareza, transparência, né? Exato. Sobre A gente sempre busca mostrar todo o andamento, todas as obras, como elas estão evoluindo, para até quem não conhece saber mais ou menos como é a evolução de uma obra. Quem está pensando em fazer uma obra, Sim. olha, essa é a evolução. Então, assim, você vai ter um pouquinho de dor de cabeça, vai valer a pena? Vai. Mas a gente gosta de mostrar para ficar sempre às claras e todo Trabalhamos mundo com entender. realidade, né, Gustavo? Exatamente. Aproveita e deixa um recado, então, para quem está nos assistindo e quer investir aí em um imóvel, né, antigo. Fala para eles como vale a pena fazer essa restauração. Deixa uma dica aí. Ai, vale muito a pena. Geralmente você compra apartamentos mais antigos e desatualizados com preço muito inferior ao mercado. Sim, E às vezes é uma região boa, uma localização boa, as pessoas estão procurando, mas elas não querem alguma coisa tão velha ou tão deteriorada. sim. Então, assim, a partir do momento que você dá uma cara nova, traz ele para a atualidade e ele fica mais agradável aos olhos, a venda facilita muito e o preço do imóvel, nossa, tem vezes que praticamente duplica o preço do imóvel. Maravilhoso. Então, para você que está procurando investimento, o retrofit é uma área que está em grande alta agora e tem muita gente fazendo isso para uma renda mais líquida, mais rápida, a curto prazo. Você investe, você reformou e você já tem o dinheiro de volta. Maravilhoso. Aqui no quadro de decoração também falamos de economia e como você pode estar aumentando, né, os seus lucros Com certeza. nesses investimentos de imóveis. Obrigada, viu, Gustavo, pela participação, por dividir um pouco do teu conhecimento e do teu trabalho aqui conosco. Imagina, eu que agradeço o convite e para quem precisar e quiser tirar mais alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente. Já voltamos agora com um quadro que está recheado de novidade. Fiquem por aqui. E é isso aí, pessoal. Você que está acompanhando o programa Vida e Estilo, tá gostando? Tenho certeza que sim, né? Conteúdos maravilhosos para vocês. E eu falei para vocês no início deste programa que nós teríamos uma novidade. Isso, a estreia de um quadro novo, uma apresentadora nova. Olha, vocês vão achar um pouquinho confuso, porque o nome dela também é Aline. Vem pra cá, Aline Gualberto. Seja bem-vinda ao programa Vida e Estilo. Muito obrigada, né? Em dose dupla agora, 2 Alines no programa Vida e Estilo. Duplicadas. Olha, vou deixar você, agora é com você. Apresente o quadro que você vai estrear no programa de hoje. Hoje nós estreamos o A Rota é Minha, para você que quer saber um pouco mais sobre turismo, culinária de Curitiba e região. E nós iremos estrear em grande estilo. Ai, tenho certeza que sim. Vamos conhecer um restaurante de comida italiana cheio de tradição. Aguarde e saiba um pouquinho mais da história do Dom Antônio. No coração de Santa Felicidade, hoje o A Rota é Minha te leva a um lugar onde sabor e tradição caminham juntos. Hoje nós estamos no Dom Antônio. O restaurante Dom Antônio é muito mais do que um ponto gastronômico. É um símbolo da tradição italiana em Curitiba. São 5 salões temáticos, mais de 1.500 metros de área construída e capacidade para receber até 2.500 pessoas. Uma verdadeira experiência que une sabor e hospitalidade há 40 anos. Sim, a gente já tinha o restaurante Velho Madalosso lá. Porque na verdade eram 6 irmãos, aí 3 ficaram com o Madalosso novo e a gente tinha ficado os outros 3 com o Velho Madalosso. E aqui onde está o Dom Antônio era um parreiral, o antigo parreiral da minha família Esmanhoto, que era meu avô paterno. E assim daí começou a ideia, fizemos projeto e tudo mais tal, e começamos a trazer o nosso sonho para a realidade, né? E, nossa, foi realmente um sonho, muita alegria. Meu avô Madalosso era vivo ainda, né? Eu não posso deixar de agradecer a todos esses clientes que estão nos assistindo, que estão ouvindo, que sempre frequentaram o nosso restaurante, que sempre vieram aqui nos prestigiar. Meu muito obrigado até hoje. Devo muito a todos os clientes de Curitiba, os turistas que vêm do interior, do Paraná, São Paulo, Brasil todo, enfim, nos finais de semana normalmente, né? Sexta e sábado. Sempre fizemos muito casamentos aqui, porque nós temos vários salões exclusivos, entende? Então cada um tem a sua festa, tal, não mistura nada com ninguém. E muita gente que vem relembrar
Tem gente que já fez o casamento aqui no ano da inauguração e está vindo comemorar os seus 40 anos de casado no mesmo salão. O carro-chefe do Antônio é o risoto e o rodé de abóbora. Nossa, é uma delícia. E agora tem também o canole, né? Canole de banana, que é uma delícia. Onde que é feito esse vinho aqui? É já nesse estabelecimento ou tem um outro lugar que eles fazem esse preparo? Vem de outro lugar. Mas é da fábrica do Deles, Antônio. Que sensacional. E é uma delícia esse vinho, gente. Realmente, a Maria Helena tinha toda a razão. Muito deliciosa toda essa comida. Tanto o risoto quanto o rondelli de abóbora maravilhoso. E que privilégio poder participar dessa rota maravilhosa, cheia de sabor, tradição e alimentando não só o corpo, mas também a alma. Muito obrigada por receber a gente aqui, Ricardo. Obrigado você, Aline. Obrigado você, telespectador, que ficou assistindo a gente aqui, tá? Quero deixar aqui um convite. Venham matar a saudade, venham comer uma polentinha aqui, um risoto, um rondelli de abóbora. Essa foi a minha rota de hoje. E por aqui a gente celebra história com muito sabor. Até a próxima parada! Maravilha, gostaram do quadro novo? Delicioso, né? Eu fiquei aqui só com água na boca. Na próxima eu quero ir junto, viu? Então você que está acompanhando o programa Vida e Estilo, obrigada pela audiência, obrigada por estarem aqui conosco todo sábado. Sábado que vem tem mais e nós estaremos aqui porque você tem um encontro marcado comigo, 15h30. Porque você sabe, né? A vida é um estilo e por aqui nós celebramos todos.